Bem, muito bem, muito bem. Pessoal, de novo eu estou aqui. Vou tentar trazer alguma coisa mais interessante para vocês e também vou deixar, que nem da semana passada, eu vou deixar um conteúdo aí para vocês trabalharem durante essa semana, certo? Acredito que isso vai instigar um pouco mais vocês, são ferramentas mais bacanas de se trabalhar, não é tão matemático assim, mas eu espero que seja útil principalmente para vocês, aqueles que têm pais ou que já têm propriedade ou que já trabalharam de alguma forma com esse tipo de coisa, possam utilizar esse recurso. É um recurso simples, porém eu acho que assim, nem todo mundo utiliza ou teve a chance de utilizar algum desses recursos. Nós vamos utilizar algumas ferramentas básicas, até porque esse tipo de ferramenta assim, tem muitos recursos, muitas coisas, então tem coisas que até vão sair um pouco do contexto. O nosso contexto aqui principalmente é para topografia, então eu vou só falar algumas coisas sobre o Google Earth, que, vamos dizer, é um programa, né, disponível, está disponível na internet aí. Tem o Google Earth, o que a gente vai trabalhar é o Google Earth Pro. Esse eu não sei se ainda está disponível, eu acredito que está disponível para você baixar, para todo mundo baixar nos seus computadores aí. Eu acho que até nos celulares também dá para baixar, não tem os mesmos recursos, mas também é interessante. Então nós vamos trabalhar algumas ferramentas e ao final eu vou pedir para vocês um pequeno trabalho que tem a ver justamente com a utilização desse recurso do Google Earth, beleza? Então vamos lá. Deixa eu me diminuir aqui, deixar minha cabeça menor aqui. Pronto, muito bem. Então, se tudo estiver correto, vocês estão me vendo aqui e aqui eu vou... vai ser que nem aqueles videozinhos agora que está tendo aqui. Esse é o Campus Colinas do Tocantins. Aqui é o bloco IP. Aqui é a biblioteca. Aqui é o bloco Coruja do Campo. Aqui é o bloco Esmeralda. Lá no bloco IP tem a cantina, que a gente come salgado, tal. Não, só brincando. Brincadeiras à parte. Isso daqui é o nosso campus, certo? E eu vou mostrar alguns recursos aqui do Google Earth que a gente pode trabalhar, que a gente pode utilizar para topografia, certo? Para a nossa disciplina, como um tipo de levantamento, certo? Então vamos lá. As primeiras coisas que a gente vê aqui embaixo, aqui na tela, são justamente a data da imagem, certo? Isso aqui é uma data tá em americano, no caso, né? Então é 21/10/2017. A idade da imagem a gente pode regular por aqui, ó. Então aqui vejam que a imagem já mudou. Aqui já mudou para uma imagem do dia 10/8/2019, certo? Aqui a gente tem a localização, certo? A gente tem a localização e o UTM, certo? Tem a elevação, certo? A elevação, que é justamente a altitude, certo? E a gente também, o ponto de visão, certo? Que é esse último dado que tem aqui, ó. Esse ponto de visão dá-se pelo seguinte, ó, quanto mais eu aproximo, menor é como se eu tivesse a uma altura de 445 metros. Aqui, a altitude não. Onde eu passo essa mãozinha aqui, ó, ela vai identificando qual é a altura, certo? Ela vai identificando qual é a altura que eu tenho na minha área, certo? Então, por exemplo, o nosso campus, ele tem como maior altitude, né? Maior altitude aqui, nós temos aqui 229, eu acho que eu já falei para vocês, e a menor altitude aqui do nosso campus, se você contabilizar também o rio aqui, o riozinho, nós temos aqui como 211, 229 a 211. Essas são a menor, a maior e aliás, tem 210 aqui nesse ponto aqui tem 210. Então, nós temos aí em torno de 19 metros de diferença, né? De ponto mais alto para o ponto mais baixo, nós temos aí 19 metros, né? Então é uma altura considerável, né? Quase 20 metros de altura para um campus que tem aqui aproximadamente 60 hectares, né? Se você for
visualizar aqui, ele é uma espécie de um trapézio, né? Você vê aqui, ó, ele vem por aqui, vai até aqui, vem para cá e vem para cá. Então ele é mais ou menos um trapézio, né? Muito bem. Beleza. Então nós temos aqui essas várias, vamos dizer, nós temos várias estruturas aqui dentro do campus. E o que a gente está vendo, o que a gente está fazendo aqui hoje, nada mais é do que um sensoriamento remoto. A gente, vamos dizer, que a gente nunca tivesse vindo no campus, mas a gente pode tirar uma série de conclusões a respeito do nosso campus. Por exemplo, historicamente nós temos aqui, nós podemos modificar as visões que a gente tem para cada época, né? Então a gente pode, através disso, saber o que tinha nesse campus, o que era plantado, como que era plantado de ano a ano e como isso foi mudando ao longo do tempo. Então vamos dizer, a gente tem imagens de 2020 no caso não, mas quando você tem a última imagem, ele contabiliza como se fosse 2020, ainda não apareceu nenhuma imagem de 2020, mas nós temos a última imagem, que é a imagem mais recente, de agosto de 2019. Então vamos para a imagem anterior a essa. Então a imagem anterior a essa já tem uma perspectiva diferente. Nós estamos aqui falando de 22 de junho de 2019. Isso aqui isso aqui já é um período de seca, né? Você vê que a vegetação já mudou, né? Aqui você mudando aqui já é final da época de chuvas, praticamente, ainda tem muita coisa verde. Aqui nós temos de novo uma época de verão, né? Esse verão não, continua no mês de junho ainda, né? No início do mês de junho. Aqui mês 5, então está mais verde ainda, né? Por conta de chuva, né? Quanto mais próximo da chuva, mais verde fica o matiz de cores, certo? Aqui também ainda. Aqui nós temos fevereiro de 2019, está verde, mas aqui, dependendo da hora também, você vai alterar um pouco a perspectiva de visão, certo? Então, tem aqui o que mais? Vamos ver se a gente pega uma imagem da época seca. Aqui você tem duas imagens repartidas, né, que com certeza não tiveram, não fecharam a imagem 100%, então ficou uma época com a imagem de uma determinada idade e a outra de uma outra idade numa época de chuva, por exemplo. Então você tem uma diferença grande entre matizes aqui de cores, certo? Aqui, numa época só, isso aqui já é outubro de 2017, então você já tem uma parte vamos dizer, você não enxerga tanto verde assim na época que é mais seca, né? Você tem outubro você já está quase chegando na época de chuva novamente, então você tem uma grande diferença aqui com relação a cores, certo? Então assim, vamos dizer, esse recurso, né, serve para você interpretar, né? Se você tem uma determinada fazenda, vamos dizer que você vai comprar uma fazenda, você vai ver em que situação, o que já plantou nela, o que já trabalhou, o que já tem de área, o que foi mexido de reserva ou não. Então esse tipo de coisa você pode averiguar justamente pela idade da foto. Logicamente que o Google Earth ele não vai dar 100% de precisão, porque ele é um programa gratuito, né? Então você precisaria pagar, né, para que isso pudesse você ter uma efetividade. Para vocês terem uma ideia, uma vez, há muitos anos atrás, eu fiz uma cotação e você pagava algo em torno aí de 30 mil reais naquela época, né? 30 mil reais para ter atualizações full time do Google Earth. Isso é um programa que você pode requisitar, você pode pagar mensalmente. Então, se você tiver caixa, você pode fazer o recurso. Se você for uma empresa que precise realmente disso, você vai ter uma constante atualização das imagens do Google. Tem uma versão que é mais Pro ainda, que deve ser a versão mais paga, e aí você consegue ter por exemplo, acompanhamento de obras, como é que uma obra está se desenvolvendo. O próprio campus aqui, ó, se a gente for colocar na área do campus aqui, ó, você consegue ver o que aconteceu durante esse tempo, ó. Então, se você fizer isso, for com o tempo, ó, o bloco lá ainda não tinha subido as paredes,
aqui já é outra época, não tinha, só tinha a limpeza da área, aqui praticamente só a limpeza e o conjunto aqui vamos dizer, da casa onde guardar os materiais para início das obras, isso final de 2013. E finalmente onde não tinha nada. Então você tem uma ideia mais ou menos da evolução, né? Quando começou o campus em praticamente 2013, teve uma limpeza da área aqui para justamente começar as atividades. 2014 você já tinha alguma coisa, né, de construída, o bloco Esmeralda e o bloco da biblioteca. Já em 2016 você já tinha praticamente tudo construído, tanto o auditório quanto o bloco Esmeralda também já tinha. 2016 foi o ano também que a gente se mudou para cá, além de já ter alguma área de estrutura, você já tinha alguns plantios aqui, ó, esse aqui é um experimento, né? Então você consegue visualizar isso. Bom, além disso, né, você pode fazer alguns recursos que você pode utilizar, você pode fazer marcações, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer assim, bloco, que nesse ponto aqui eu posso dizer que é bloco IP, certo? Bloco IP, certo? Ok, então virou o bloco IP. Eu posso vir aqui, aqui ele está classificado, eu posso vir aqui nas propriedades, excluir também essa marcação. Então, isso você pode ter esses recursos dentro do Google, certo? Outra coisa que você pode fazer é delimitar uma área, né? Vamos dizer que você vai delimitar uma área aqui, ó. Vou delimitar a área aqui desse experimento. Vou vir aqui e ó, delimitei. Eu tenho aqui as medidas, né? Então ele tem, se eu colocar em hectares, eu tenho que ele tem uma área de 1,73 hectares, 1,73 hectares, e essa área especificamente é uma área de um experimento, certo? Então, vou cancelar aqui tudo, mas o que acontece? Essa área especificamente, eu posso observar e eu ver as diferenças. O que acontece aqui? Aqui eu tenho diferentes cultivares de capim, certo? Então dá para me delimitar, não sei se vocês estão percebendo aí no vídeo, está sendo tão perceptível, mas você consegue identificar quais são as áreas, né, de cada uma. Eu posso pegar e fazer uma medida de cada uma dessas áreas, pelo matiz, pela cor do capim, certo? Então eu posso fazer também uma avaliação disso, certo? Uma coisa que eu também posso fazer, né, que eu quero determinar, pode ser uma distância, certo? Uma distância aqui, como é que eu faço isso? Eu posso pegar e marcar um caminho, aquela área eu posso deixar marcada, delimitada aqui, certo? Como sendo a área do experimento de capim. Vamos dizer aqui, eu posso pegar e dar uma nomenclatura esse daqui, certo? Eu posso vir também, da mesma forma, eu posso dizer aqui, marcar um caminho aqui, ó. Aí eu vou marcando esse caminho, logicamente não desse jeito errado que eu fiz, né? Cancelar, então eu venho aqui, ó, vou marcar o caminho, o caminho que vai até o final lá do instituto. Então eu venho aqui, eu posso determinar isso. Aí, mais um pouquinho, opa. Então eu tenho que esse caminho aqui tem a medida dele também. Então 0,68 milhas, em metros eu tenho que ele é aproximadamente 1.100 metros, certo? Lá do bloco Esmeralda até o finalzinho lá, onde a gente vai lá pro riacho, onde tem a área de APP, certo? Então nós temos aí uma área de 1.100 metros aproximadamente, certo? Então, deixa eu cancelar aqui também, beleza. Aqui, outro recurso que se tem, vamos dizer que você queira vender sua fazenda, queira vender seu sítio, queira vender lá. Então, ó, eu vou pegar e vou gravar. Eu pego, ó, eu venho lá da cidade, vamos dizer que eu estou vindo aqui da cidade, ó. Eu venho lá, aqui, ó, da praça, eu pego essa avenida aqui, vou lá, vou indo, pego, tal. Aí quando chega aqui no leilão,
eu pego para a direita e aqui onde é que eu chego, ó, aí beleza. Aí parei de gravar. Aí, esse aqui já é a apresentação, né? Vamos ver aqui, ó, estou dizendo, o caminho aqui, você vai daqui. Então é um recurso que você tem para fazer apresentações, para você gravar um vídeo, você mostrar mais ou menos como é o deslocamento, se você quiser fazer uma venda de uma fazenda, ou uma determinada situação onde você queira mostrar um caminho para alguém, você pode também fazer através do Google Earth, também é um recurso que se faz. Certo? Aqui é o recurso que você vai ver mais ou menos qual é a questão de pôr do sol, qual o determinado momento do pôr do sol, como é que fica essa estrutura. Isso aqui, se eu fosse olhar outro planeta, no caso nós vamos continuar no planeta Terra. E aqui são ferramentas mais rápidas para você medir uma determinada, fazer um determinado caminho, uma linha, né, para você saber qual é a distância dentro do negócio, você vai fazer um caminho ou salvar um caminho. Se você vai medir uma área de um polígono, né, de uma área vamos dizer, um plantio de eucalipto aqui, ó. Vamos fazer aqui a medida do plantio de eucalipto aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Então, a área de eucalipto é aproximadamente 3.600 metros quadrados. 3.600 metros quadrados que dá 1,036. Então, o eucalipto lá mede aproximadamente 0,36 hectares, certo? Então, eu tenho ferramentas rápidas de medida aqui, certo? Em cada um desses recursos, eu tenho um tipo de medição rápida que eu faço. Se eu quiser também capturar essa tela, eu tenho como capturar essa tela, mandar por e-mail e aí determinar e mandar para alguém que eu queira, ó, veja isso aqui, tá vendo? É esse ponto aqui que eu quero, que aí vai identificar tudo isso, certo? Vai identificar, assim como eu posso imprimir também essa informação, eu posso salvar essa imagem e eu posso também utilizar outros recursos, né? Como o recurso do Google Maps também, eu posso ver isso aqui também no Google Maps, certo? Bom, dito isso, né? Dito isso, eu acabei colocando erradamente no Google Maps, eu não quero que vá para o Google Maps, então vou voltar para cá, espero que continue no mesmo local, continua no mesmo local, então beleza. Então, sendo assim, o que eu vou querer de vocês? A atividade que eu quero que vocês passem, eu quero que vocês localizem uma área, certo? De algum conhecido ou de vocês, certo? Não precisa ser uma área grande, pode ser uma área assim pequena, um sítio, uma chácara, o que for. Eu quero que vocês peguem isso, vocês determinem qual é o tamanho da área. Eu quero que vocês identifiquem as altitudes dessas áreas através do Google Earth, as estruturas que lá estão marcando com esse íconezinho dizendo isso aqui é a casa, isso aqui é não sei o que, esse tipo de coisa. Se tiver algum tipo de cultivo, marcar a área desse cultivo, identificar, assim como no instituto, né? Ah, professor, mas eu não tenho, eu não sei. Então, se for o caso, procura algum vizinho, delimita uma determinada área e a partir dessa área delimitada você vai analisar, você através da sua visão, certo? Você vai lá e vai identificar as diferentes estruturas que lá estão. Se você já conhece a área, já é um facilitador. Se você não conhece a área, então vai ser um exercício para vocês. Então vocês identificam a maior, a menor altitude, se tem declividade, se não tem, que tipo de estruturas que lá vai ter, certo? Então, o máximo de informação que vocês vão poder detectar e a partir dessa detecção vocês vão criar um arquivozinho lá e vão me passar as impressões que vocês tiveram. Vão salvar, imprimir em PDF e mandar para mim através do Google Sala de Aula. Eu vou mandar para vocês, vou criar uma atividade lá e aí vocês vão me mandar. Ah, professor, eu não sei, eu não consigo e tal. É que nem a atividade da semana passada. Se você correr atrás, você vai. A gente deu uma explanação aqui bem básica do que vocês podem fazer, dos recursos que vocês podem utilizar. E a partir desses recursos que vocês estão vendo aqui, que eu disponibilizei para vocês, você pode encontrar outros recursos.
E esses recursos podem ser úteis para vocês, e eu espero que eles não sejam úteis para vocês agora, dentro da sala de aula não, quero que seja útil na vida profissional de vocês. O Google Earth ele já me foi útil várias vezes profissionalmente falando, então eu espero que vocês consigam também, através dessas informações que eu passei para vocês, vocês consigam também trabalhar informações que sejam pertinentes para vocês. Então, ajudar, sei lá, o pai de vocês ou a própria propriedade que vocês têm, né, para melhorar, identificar alguma coisa que possa ser útil. Ah, professor, no caso, por exemplo, imaginei aqui agora, a Gisele e o Gilberto, vamos dizer, tem a fazenda lá do pai deles, eles dividem no meio, um analisa uma parte, outro analisa outra parte, outra analisa, por exemplo, questões que vocês podem fazer, determinar, aqui é uma área de preservação permanente, então aqui eu não posso plantar, então você identifica qual é o tamanho dessa área, né? Então, na outra área eu tenho uma área que é uma pirambeira, um pouco mais, um terreno que é um pouco mais acidentado. Ah, não, professor, mas eu não quero mostrar minha fazenda. Então, não mostra, escolhe alguém aí aleatoriamente e daí você manda e você faz a análise sensorial. Você vai analisar sensorialmente o que é que tem em cada uma dessas fazendas, ou desses sítios, ou dessas chácaras, você entender, e o que eu quero que vocês exercitem isso para vocês conseguirem treinar, certo? Para vocês conseguirem identificar as diferentes situações de campo que podem vir a ocorrer, né, que vocês, em tese, vão poder utilizar esse recurso que é o Google Earth. No mais, acho que era só isso que eu teria para passar. Mais uma vez, perdão por não ter conseguido trazer para vocês outra situação de mais cedo, né, essa atividade mais cedo, por conta do meu dinossauro aqui não está colaborando muito comigo esses dias, principalmente nas segundas-feiras. Vocês são bem curados nessa questão da segunda-feira, quando ele chega aí para ligar como é que ele é. Então aqui também, a quarentena também não mudou esse estilão dele, então nós vamos, eu estou dando essa opção para vocês, certo? Então eu queria que vocês, o máximo de dúvidas que vocês tiverem, eu vou tentar descrever o que eu quero na atividade, vou deixar descrito lá. Então eu quero que vocês identifiquem as coisas, eu quero que vocês identifiquem altitudes, eu quero que vocês identifiquem a diferença de nível entre os pontos, tamanho da área, vocês determinarem o tamanho da área. Se vocês têm um determinado plantio, eu quero que vocês identifiquem esse plantio lá, certo? E vejam qual é o tamanho em área dele, certo? E determinem e vão identificando as estruturas. Se vocês já conhecem a área lá, fica mais fácil, se você for uma área conhecida, fica mais fácil de você identificar e dizer o que é cada uma delas. Se não, você vai pela inferência, né? No caso aqui, a gente conhece algumas coisas no Instituto, sim. A gente conhece, eu sei mais ou menos o que tem plantado em cada local, quais são as estruturas que tem aqui, qual é cada detalhe dele. Então, também são só 60 hectares. Vocês podem trabalhar uma área maior também do que essa, e no caso é isso, certo? Então, eu quero que vocês usem a criatividade, utilizem as ferramentas que eu mostrei para vocês aí, utilizem outros recursos também que eu não mostrei, se vocês encontrarem, e aí vocês passam para mim, eu vou criar uma atividade para vocês passarem esse documento para mim. Vocês imprimem em PDF e mandam para mim a descrição de cada um dos trabalhos que vocês fizerem. Beleza? Se entenderam, beleza. Se não entenderam, entre em contato depois, que aí a gente tenta facilitar o entendimento pessoalmente. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.